Boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão ao vivo do CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. E bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos aqueles que nos assistirão posteriormente. Nós estamos estudando a obra de Pietro Baldi e já estamos no segundo volume, na Grande Síntese. E na Grande Síntese já estamos no 7º capítulo. Vamos passar aqui rapidinho um pouco do PowerPoint e voltemos depois ao Word. Vamos aqui então ao PowerPoint. Aqui, tá aqui. Começamos aqui, onde nós lembramos que a Grande Síntese é uma obra que foi ditada de sua voz para Pietro Baldi em 4 verões de 1932 a 1935. Aqui a foto de Pietro Baldi. Mostramos aqui os 24 volumes que compõem a obra de Pietro Baldi, sendo metade dos volumes escrito na Itália, e depois ele mudou-se para o Brasil em 1952 e escreveu mais 12 volumes no Brasil. Essa é a obra de hoje, a Grande Síntese, que já estamos estudando e estamos no capítulo 7. Então vamos ao Word. Aqui, tira, acrescenta aqui e Word. Aspectos, é o capítulo 7 da Grande Síntese. Aspectos estático, dinâmico e mecânico do universo. Então, aspecto estático no sentido de parar ou tirar uma foto do universo para analisarmos como ele funciona. Aspecto dinâmico no sentido de como é o seu movimento, de como é esse transformar-se. E aspecto mecânico, aqui essa palavra tem que ser bem entendida. Mecânico aqui no sentido de lei. Princípio de funcionamento do universo. Não é nada de oficina de carro não, tá bom? O aspecto mecânico é o aspecto do princípio, da lei que rege todos os fenômenos do universo. Então, neste capítulo 7, aspectos estático, dinâmico e mecânico do universo. Nós vamos observar que sua voz inicia esse capítulo dizendo assim: chegados a este ponto, podemos estabelecer em grandes linhas, de uma forma resumida, os conceitos fundamentais que depois desenvolveremos analiticamente. Então, nós vamos ver em aspecto geral, no aspecto de uma visão de síntese, uma visão do todo, e depois vamos ver em particular cada item desse e cada aspecto desse, que seja o aspecto estático, dinâmico e mecânico do universo. Veja, a sua voz, ela que já afirma assim: não vos digo, observemos os fenômenos, e deles deduzamos as consequências e lhes procuramos o princípio. Não. Já isso seria coisa da ciência nossa, que vai observando por análise e vai chegar a conclusões, vai procurar as consequências, vai procurar qual seria o princípio de funcionamento dos fenômenos do universo. Então a sua voz diz que
ela não está trazendo algo para que a gente vá procurar depois o princípio de funcionamento. Mas, vos digo, o quadro do universo é este. Então a revelação está dizendo que o quadro do universo, como funciona o universo, no seu aspecto estático, dinâmico e mecânico, é esse. Observai e vereis que os fenômenos aí se encaixam e a ele correspondem, a esse quadro, em sua totalidade. Então ele já está mostrando, vai mostrar a síntese. Essa revelação, por isso é uma grande revelação. Vai mostrar o quadro de como funciona o universo. Depois, cabe a cada um aceitar ou não. Cabe a cada um observar os fenômenos, pois que todos os fenômenos se encaixam aí neste conceito, nesse quadro, nesse desenvolvimento que a sua voz faz aqui. Tudo bem? O universo é a unidade que abarca tudo o que existe. Sim, inclusive o universo físico e o universo espiritual. Olha, vamos aí agradecer já a presença de Marilene Gomes, Elias José Gonçalves, Roberto Mota, Robertão Dourado. Sejam bem-vindos, Fabiana Cristina, Carla Cristina, Sônia, ou melhor, Silvia, eu estou sem óculos, Silvia Malaquias, Nelson Barbosa, Rosa Garcia, Irene Sakushi, Camila Gonçalves. Oi Camila, um abração. Marilu Nogueira. E um abraço a todos também que estão aí com essa paciência, com essa tolerância, com essa concordância em conversarmos sobre essa obra maravilhosa que é a obra de Pietro Baldi. E especificamente, nesse instante, a grande síntese. Continuemos. Essa unidade do universo pode ser considerada sobre 3 aspectos, que é o aspecto estático, o aspecto dinâmico e o aspecto mecânico. Então nós podemos observar nos 3 aspectos. Em seu aspecto estático, a palavra já diz, né? Em seu aspecto parado, a unidade todo, o universo, é considerada abstratamente seccionada num átomo, numa fração, num momento, como se tirasse uma foto de seu eterno devenir, de seu eterno transformar-se, porque a evolução é isso, o universo está em transformação, está nessa evolução. Então o aspecto estático seria como se a gente batesse uma foto e vamos analisar esse aspecto, porque na verdade, se você não pode parar nada, então para efeitos didáticos, faça essa separação de aspecto estático, depois aspecto dinâmico e aspecto mecânico, somente para compreensão. Mas os 3 estados, os 3 aspectos, estático, dinâmico e mecânico, ocorrem simultaneamente, não dá para separá-los, tá? Então, em seu aspecto estático, o universo é essa transformação, essa eterna transformação, para que vossa atenção possa observar particularmente a estrutura, por isso a parte estática, a estrutura do universo, mais do que observar o movimento. Então vamos nos ater à estrutura do universo. Como estrutura, o universo é um organismo, é uma estrutura organizada, ou seja, um todo composto de partes não reunidas ao acaso. Essas partes não estão reunidas ao acaso. Existem leis, por isso o aspecto mecânico do universo, que é o princípio da lei, que é a lei, a ordem do universo. Mas vamos continuar observando o aspecto estático, que é a estrutura do universo, que é um organismo, né, composto de partes que estão reunidas não por acaso, mas por uma lei, por uma
a disciplina, por uma organização, mas com ordem e proporção recíproca, mesmo que momentaneamente e excepcionalmente possa ocorrer o contrário, inclusive aparenta ser o contrário, que estivesse desorganizado, que o universo estivesse no caos, e não é isso. Sempre se correspondem entre si, como é necessário num organismo cujas partes, ao funcionarem, devem coordenar-se num objetivo único. Um organismo que está estruturado, disciplinado, organizado, ele funciona com um objetivo único. Por exemplo, no organismo humano, todos os órgãos e esses 100 trilhões de células estão coordenadas com um objetivo único. Sim, um objetivo único, que é a vida. Então, no universo também o universo também, no seu aspecto estático, também é como um organismo com vários órgãos, com várias células, em que estão coordenadas para um objetivo único: a evolução, a expressão do reino e estabelecimento do reino de Deus nos nossos corações, nas nossas consciências. É isso. Agora, em seu aspecto dinâmico no sentido de movimento, dinamismo e movimento. Então, em seu aspecto dinâmico, a unidade todo, o universo, é considerado naquilo que verdadeiramente é um eterno transformar-se. Então, ele está nesse dinamismo de transformar-se. Inclusive, essa separação dinâmico, estático e mecânico é difícil até de separar um do outro, porque eles ocorrem simultâneos, esses três aspectos. O universo é um movimento contínuo. Nada está parado. Nada no universo está parado. Quando você olha uma matéria, que seja a mesa que você tem aí, ela está composta de partículas, de átomos, que tem seus elétrons e movimentos, e esse átomo tem um núcleo com prótons e nêutrons, que são movimentos, são vórtices. Tudo está em movimento no universo, e tudo está em evolução no universo. Movimento significa trajetória. Movimento significa trajetória. Trajetória significa um objetivo a atingir. O universo não está num movimento, numa trajetória aleatória. O universo está num movimento, numa trajetória muito bem conduzida para a evolução, principalmente para despertar, para entrarmos no reino de Deus, que está dentro de nós. Então, a grande revelação, a grande síntese, vem nos ajudar nesse sentido também, para nos conhecermos, para conhecermos o universo. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa obra também é para trazer a felicidade à criatura humana. Na realidade, o aspecto dinâmico se funde com o aspecto estático. Ainda acabei de falar agora mesmo, fica até difícil de separar um do outro, porque eles estão unidos, fundidos. Isolamo-lo, o aspecto estático, do aspecto dinâmico, para facilitar as observações, para facilitar o entendimento. Só aí é possível imaginar que está separado o universo em três aspectos, só para estudar. Só aí dá para imaginar isso. O movimento é orgânico, no sentido de organizado, no sentido de movimento disciplinado. É isso. O movimento é orgânico. Então, o universo dinâmico é orgânico. É funcionamento de partes coordenadas.
coordenadas. As partes estão coordenadas, isso de uma forma organizada. Assim se define o conceito de simples movimento e se completa num vir a ser, nesse devenir, nesse transformar-se mais complexo, que já não é só movimento físico, mas transformismo fenomênico. É com o objetivo de evolução. O conceito de trajetória complica-se ou complexa-se num mais amplo progresso à meta definida. Isso que nós vimos então é o segundo aspecto, o aspecto dinâmico, o aspecto de movimento do universo. Então nós vimos o aspecto primeiro estático, estrutura do universo. Vimos agora por último o aspecto dinâmico, o movimentar-se do universo. Isso está só em linhas gerais por enquanto. Estamos falando só para dar uma introdução no assunto, né? Como a própria sua voz assim se expressou. Agora o terceiro aspecto do universo, o aspecto mecânico. Lembrando que a palavra mecânico está aqui emprestada simplesmente para definir qual é o princípio de funcionamento do universo, qual é a lei que rege a organização do universo. Então, o aspecto mecânico é apenas o conceito de movimento abstratamente isolado. Nós não vamos conseguir isolar novamente, mas abstratamente, imaginariamente, nós estamos isolando o aspecto do princípio de funcionamento do universo, o aspecto mecânico do universo, a fim de poder analisá-lo melhor, colhendo o princípio e definindo a lei. Quando a gente observa o movimento do universo, nesse sentido conceitual, nós colhemos como é o princípio de funcionamento do universo. Existem leis, o universo tem modelos de criação. Existem leis também nesses modelos, de forma tal que dá para se prever algumas coisas, dá para se conhecer algumas coisas que a gente ainda não tinha conhecido. Lembrando que o universo tem um modelo muito inteligente na sua construção. Então, se nós analisarmos o movimento do universo, vamos colher o princípio e definindo a lei. Estou vendo aqui o horário, se eu não estou atrasado. Por meio do estudo da trajetória tipo dos movimentos fenomênicos. Existem tipos de movimentos fenomênicos. Existem tipos que estão acompanhando e obedecendo à lei, obedecendo ao princípio de funcionamento. Jaqueline também entrou, agora o Cesário, a Valdeci, o Agripino Júnior, nossa, quanta gente, a Mari Silva, Ed Precinato, Valdeci Silva, Célia Ferrari, César Antônio Frazili. Nossa, bom, vamos para frente, gente, sejam bem-vindos. Rosa Garcia, Irene Sakushi, vamos para frente. É o estudo da lei como forma e norma do devenir. É o estudo da lei como forma e norma do transformar-se. É uma lei que acompanha essa transformação. É o estudo dessa lei que acompanha, que tem essa forma, que tem a norma de transformar-se. Resumindo, sua voz é bacana, hein? Sua voz dita para Pietro Baldi e para nós e faz os resumos para esclarecer. Resumindo, o aspecto estático do universo mostra-nos o universo em sua estrutura e forma.
estrutura e forma. Aspecto estático. O aspecto dinâmico do universo mostra em seu movimento e vir a ser, como é a sequência do vir a ser. O aspecto mecânico do universo mostra em seu princípio e em sua lei, a lei que rege todo o universo. Nós vamos observar na grande síntese, nessa obra, que existe uma lei que rege todos os fenômenos do universo. Essa é o objetivo nosso na grande síntese, compreender que existe uma lei que rege todos esses fenômenos do mundo material, do mundo da energia e do mundo moral também. Inclusive, nós vamos observar que a grande síntese parte aqui do estudo da matéria e vai do meio para frente mais para o lado moral e finaliza a obra lá com a arte, né? E o último capítulo é a despedida. Então, nós vamos observar que o universo todo existe uma lei, não é caos, não é desarmonia, não é coisas inimagináveis, não. Existe um modelo de construção do universo. Mas esses são somente aspectos. Aspecto estático, o aspecto dinâmico e o aspecto mecânico. São apenas aspectos, são apenas pontos de vista diferentes do mesmo fenômeno. Então são pontos de vista diferentes do mesmo fenômeno. Esses três aspectos, estático, dinâmico e mecânico, repito, coexistem sempre. Eles estão juntos, fundidos, sempre, em toda parte. E os encontramos conexos. Estão juntos, conexos. Do exame desses três aspectos, surge a ideia gigantesca que domina todo o universo. Então, se a gente analisa os três aspectos do universo, nós vamos observar que surge, fica evidente, a ideia gigantesca que domina todo o universo. Inclusive o universo físico, o universo material, que é a expressão mais grosseira, mais imperfeita do universo. Isso nos faz lembrar que no momento da grande explosão, do Big Bang, que ocorreu há 13,8 bilhões de anos atrás, conforme a nossa ciência contemporânea afirma, demonstra, essa grande explosão tinha 1 quintilhão de possibilidades de acontecer, 1 quintilhão de opções para ocorrer, e só uma daria certo, mesmo nessa grande explosão que surgiu o universo material. E desse 1 quintilhão de possibilidades, ocorreu a única possibilidade que realmente daria e deu certo a criação do universo material. Isso demonstra que existia uma mente superior, um poder maior, mesmo nesse momento da explosão do universo, conduzindo, orientando e disciplinando todo o fenômeno da grande explosão do universo, do Big Bang. Quer o observemos como organismo, como devenir ou como lei, chegamos ao mesmo conceito por três estradas ou caminhos diferentes, que se somam e reforçam a conclusão. Se a gente analisa o universo pelo lado estático, da estrutura, ou pelo lado do movimento, o aspecto dinâmico, ou pelo lado do princípio de funcionamento, que é o movimento, chamado movimento, nós vamos chegar ao mesmo conceito, mesmo partindo desses três aspectos diferentes, mesmo partindo por três estradas diferentes, por três caminhos diferentes, nós chegamos à mesma conclusão.
o que reforça que estamos no caminho certo. Ascendemos ou subamos assim ao princípio único. Princípio único. A ideia central que governa o universo. Existe a ideia central, o princípio único que governa o universo. Assim como nós, como seres humanos, somos um espírito, um princípio único que governa, que organiza, que equilibra, que harmoniza esses 100 trilhões de células do organismo humano. Então é da mesma forma, né? Tá certo que tem gente desorganizada, tem gente desequilibrada, mas é consequência do princípio de funcionamento dessa pessoa, ou seja, do espírito que anima esse corpo. As doenças estão na alma. Cuidemos da alma, que o corpo fica sadio, saudável. Esse princípio, essa ideia é ordem. Então esse princípio único do universo, essa ideia é ordem. Imaginai, vamos fazer um exercício agora. Imaginemos se a ordem não reinasse soberana, ou seja, existe uma ordem no universo, uma ideia, um princípio único que organiza esse universo. Agora vamos imaginar que não reinasse essa ordem soberana, se ela não fosse realmente acima de tudo, e ela é. Então, imagina, se não reinasse essa ordem soberana. Que choque tremendo sofreria um funcionamento tão complexo como é o da criação. Veja, nesse caso da criação do universo físico, lá no Big Bang, lá na grande explosão até hoje. Todo esse funcionamento, você ouve falar aí que não é frequente, né? Que os cometas, ou melhor, que os planetas estejam se chocando, que galáxias estão se chocando. Não. Existe tudo uma trajetória bem definida, com antecedência, bem traçada. Então, esse seria um choque tremendo, um funcionamento tão complexo como é o da criação, um transformismo que jamais para, um transformismo que está constantemente em movimento. Imagina se não houvesse uma ordem, uma disciplina, um princípio infinitamente inteligente para gerir todo esse complexo. E existe, graças a Deus. Deus existe. Somente esse princípio pode coordenar, somente esse princípio divino pode coordenar um movimento de tamanha vastidão. Deus infinito consegue coordenar esse movimento e evitar esses choques, essas catástrofes que poderia acontecer, não é? Cada fenômeno, em cada campo, tem uma trajetória própria de desenvolvimento, que não pode mudar. É sua lei, coordenar a lei maior. Por exemplo, existe a trajetória da Lua em torno da Terra. Essa trajetória é muito bem definida. A Lua tem a trajetória muito bem definida em torno da Terra. A Terra, com seu satélite Lua, gira em torno do Sol, acompanhado de mais 7 outros planetas, já que Plutão foi desclassificado como planeta, mas está lá girando também, então é complexo. Tem 9 corpos girando em torno do Sol, considerando Plutão também. E eles estão nas suas órbitas. E esse conjunto, cada planeta também tem luas, como a Terra tem a sua lua, outros planetas têm luas também. E estão girando em torno do Sol. E o Sol gira em torno de um outro complexo maior, não é? E nada a gente vê aí de desarmonia, de desarranjo. Tudo está muito bem conduzido pela mão de Deus, pelo princípio, pela lei maior.
Então existem leis menores que se enquadram em leis maiores. Existe a lei do universo atômico, existe a lei ali onde tem a eletrosfera, onde giram os elétrons em torno do núcleo, é uma lei, e esse conjunto atômico que está inserido numa molécula, que é um conjunto de átomos, e essa molécula que se organiza num conjunto de leis para formar o órgão, e esses órgãos que se organizam numa lei maior para formar um ser vivo, ou um ser complexo como o ser humano. Então existem leis que se enquadram em leis maiores e assim sucessivamente. E tudo coordenado por um princípio único, que é nosso Pai amoroso, Deus. Então, tem uma vontade de existir numa forma que o individualize e uma vontade de mover-se para atingir uma meta exata, razão de sua existência. Existe um sinergismo quando todas as coisas convergem, concentram, dirigem-se para o mesmo objetivo. A gente diz, né? Só para lembrar que é um sinergismo. Existe um sinergismo no universo. E a fatalidade desse sinergismo é que todas as ovelhas, todos os filhos de Deus se regenerarão, se salvarão, entrarão no reino da paz, da harmonia, do amor, da felicidade. Então, é esse o sinergismo para chegar nessa meta exata, mesmo considerando a matéria. Também participa dessa caminhada evolutiva. E isso é a razão de sua existência, mesmo para a matéria. É a razão da existência da matéria, o caminhar para espiritualizar-se, para chegar ao reino da consciência, ao reino de Deus, ao reino do amor, ao reino da paz. É lançado com velocidade e massa que, inconfundivelmente, o distingue de todos os demais fenômenos. Isso nós temos prova de que, por exemplo, mesmo nós sendo hoje em torno de 7 bilhões e meio de seres humanos encarnados na Terra, nós temos características que nos distinguem. Nós temos impressão digital que não se repete nesses 7,5 bilhões de seres encarnados. Nós temos o formato da íris, do olho, e a sua composição, a sua estrutura e a sua coloração, que não se repete também. São maneiras de identificar, de individualizar, e é inconfundível. Isso então é em tudo também, tá? Em tudo. Como poderia tudo mover-se sem precipitar-se num cataclismo imediato? Como esse universo todo poderia mover-se sem entrar num caos, sem entrar num cataclismo, uma catástrofe imediata e universal? Se cada trajetória não tivesse sido já traçada inviolavelmente. Como dissemos antes, as trajetórias foram traçadas previamente. Alguém pensou o universo, alguém pensou desde o universo físico, a sua origem na grande explosão, também estava pensado as órbitas, as trajetórias, as galáxias, onde ficariam. É maravilhoso, né? Só para a gente ter uma ideia, porque realmente a gente tem muita dificuldade de compreender isso, só para a gente ter uma ideia do poder infinito do nosso Pai, de amor e bondade, Deus. Não podeis deixar de encontrar esse princípio de uma lei soberana em toda parte e a qualquer momento. Em todos os lugares está Deus, e em todos os momentos está Deus. Na verdade, estamos mergulhados em Deus. É impossível, graças a Deus,
é impossível sairmos do universo de Deus. É impossível. Em toda parte, em todo momento, existem leis. Vossa vida individual, vossa história dos povos, a história dos hebreus, a história dos romanos, a história dos povos, vossa vida social tem suas leis. Tem ou não tem? Tem. Existem leis para todos, para tudo. E essas leis menores se enquadram na lei maior. E as leis das sociedades, que são leis que começam na família, a família é a célula inicial, para que possamos desenvolver o amor, é a oportunidade que Deus nos dá na família, e que essa família vai se expandir, crescer e absorver aqueles que entram em nossa família, como genros, noras, amigos dos filhos. Isso num exercício constante, a gente não pode ser reprovado, tem que ir inserindo essas pessoas em nossas vidas, porque o objetivo maior é que não só façamos uma família de sangue, mas a família também do quarteirão, da cidade, a família do estado todo, o país se forma numa família, a humanidade terrena, os terráqueos passam a ser uma família, para que a gente atinja esse objetivo e se insira na família maior, que é a humanidade universal. É isso. Tem leis para tudo isso. Inclusive, nós sabemos que tem muitas leis. No Brasil, por exemplo, tem milhões de leis, mas não harmonizam as criaturas. Deus criou uma lei só, que harmoniza infinitos filhos. Sim, Deus criou uma lei, uma, que harmoniza infinitos filhos. É a lei de amor, que também pode ser chamada lei de amor, justiça e caridade. Vossas estatísticas, pelo princípio dos grandes números, nós temos as estatísticas e com o poder dos grandes números, por exemplo, quantos acidentes ocorrem no Brasil todo durante o ano? Quantas pessoas nascem no Brasil durante o ano? Quantas pessoas nascem no planeta Terra durante o ano? Quantas pessoas desencarnam no planeta Terra durante o ano? Então, a estatística desses grandes números, ela é muito significativa. Então, dá para colher nelas e podem dizer-se, dá para prever quantos nascimentos ocorrerão nos próximos anos. Isso, dá para prever, porque existe uma tendência. Os grandes números têm essa capacidade. Na média que se tira dos grandes números, essa estatística é significativa. Então dá para prever quantos nascimentos, quantas mortes ou quantos delitos, quantos crimes acontecerão aproximadamente nos anos seguintes. Infelizmente, até os crimes dá para saber qual a quantidade de crime que vai ocorrer, por exemplo, no Brasil, tendo os dados de estatísticas, os dados históricos dos anos anteriores. Porque a criatura humana não se transforma de salto. A natureza não dá salto. Então, o poder desses grandes números expressam essas tendências, né? Dá para saber, então, quantos nascimentos, quantas mortes e quantos delitos e tantas outras coisas. Poder dos grandes números. Também o campo moral e espiritual tem suas leis. Gente, tem as leis do universo físico. Por exemplo, a lei da gravidade. Ninguém pega a lei da gravidade de surpresa. Não. Ninguém engana a lei da gravidade. Se alguém subir no muro, vamos pôr um muro não muito alto, tá? De uns 2 metros, e tentar pular e falar, eu vou descer devagarinho, né? Porque ele deseja assim. Não ocorre dessa forma, porque existe a lei da gravidade, ele vai cair com uma velocidade que é possível calcular. E quanto tempo ele vai demorar para chegar no chão? Ele não vai desobedecer, não vai distorcer a lei da gravidade. Assim como tem as leis da energia elétrica, por exemplo, tem uma lei.
tem leis, e a iluminação que está ocorrendo para cada um de nós nesse instante está obedecendo leis. Elas não saem dessas leis, elas cumprem essas leis. Então existem leis no universo, a parte material, na parte da energia, e também leis no universo espiritual, principalmente no universo espiritual. Por isso, lei de ação e reação. Da forma como você age, vem a reação. Lei de causa e efeito, né? Como você fez, vai ter o efeito. Então, lei de causa e efeito. Por isso, dá para se saber o que vamos colher. A semeadura é livre, a gente semeia o que quer, quanto deseja, aonde quiser, mas a colheita é obrigatória. É isso. Então são leis no mundo espiritual. O mundo espiritual, principalmente, onde tudo é mais adequado, mais organizado, mais equilibrado e mais perfeito, as leis são mais perfeitas também. Não podemos esquecer que existem no universo espiritual leis, existem leis, existem leis. Embora a sua complexidade vos faça perder o rastro, nós não conseguimos acompanhar as leis porque elas são complexas. A gente perde o rastro. A lei subsiste também nesse campo, matematicamente exata, mesmo no aspecto moral, mesmo no mundo espiritual. A lei é exata, matematicamente exata. A gente tem dificuldade de compreender isso, mas é uma realidade. Não vos falo de fenômenos biológicos, astronômicos, ou fenômenos físicos ou químicos. Se podeis mover-vos, se a gente consegue andar, por exemplo, é porque existem leis. O atrito do nosso calçado com o piso faz com que essa lei permita que a gente caminhe. Se podeis mover-vos, se podeis agir e conseguir qualquer resultado, é porque tudo em torno de vós se move com ordem. Tudo em torno de nós tem ordem, de acordo com uma lei. E nessa lei tende sempre confiança, porque só ela vos garante a constância dos efeitos e das reações. As leis são constantes, não tem variações. Como exemplo simples, como falamos da lei da gravidade, ela é constante. Ninguém vai pegar ela de surpresa no sábado ou no domingo para pular do muro devagarinho e descer devagarinho porque deseja. Não, existem leis. Desça do muro com a escada, mas não vai querer achar que nós vamos querer subverter, contrariar, desobedecer as leis, nem na matéria, nem na energia e nem no aspecto espiritual. Existem leis e os efeitos são realmente também já previsíveis. Lei não inexorável, não sensível, mas complexa. Sim, complexa. Extraordinariamente complexa. Em todo o entrelaçamento de suas repercussões. A lei é complexa. A gente hoje tem dificuldade de enxergar com uma lei de ação e reação. Nós temos dificuldade de enxergar a lei de causa e efeito, mas ela existe. Nós temos dificuldade de enxergar que quem semeia vento colhe tempestade, mas a lei continua existindo. Nós é que temos que nos apercebermos, nos conscientizarmos de que a lei existe e vamos obedecê-la. Então, uma lei elástica, a lei de Deus é elástica, ela é adaptável, compensadora, construída com tão vasta amplitude que abarca em seu âmbito todas as possibilidades. Inclusive aí, se a gente lembrar da misericórdia divina, ela é infinita. E justiça de Deus, nós temos muita dificuldade em compreender. Nós achamos que justiça é punir, é castigar, e não é isso. Justiça divina é dar oportunidade para a correção. Justiça divina é dar a oportunidade para corrigir o erro, corrigir o defeito, abandonar o vício. Então, oportunidades.
Justiça divina não é castigo. Não. Lei, sempre lei. Exata nas consequências de qualquer ato. A lei é exata nas consequências de qualquer ato. Férrea nas conclusões e sanções poderosa, imensa, matematicamente precisa em sua manifestação. Ninguém vai enganar as leis de Deus, porque as leis de Deus são perfeitas. O que é perfeito não cabe correções. As leis de Deus são eternas, não vão mudar, graças a Deus. Por isso que a gente se move, por isso que a gente está na confiança de que a luz está acesa e vai continuar acesa, porque existem leis, e a gente se adequando e se conectando a essas leis, a gente vai sim viver harmonicamente. É isso que precisamos fazer, não entrar na contramão com as leis, nem da gravidade, que é mais simples, como dissemos, nem das leis morais, porque causa e efeito, ação e reação são inevitáveis, são precisas em sua manifestação. Mas como estávamos dizendo agora mesmo, a misericórdia divina é fantástica. Porque quando a criatura compreende e pratica o amor na sua expressão da caridade também, humildemente, na confiança em Deus, esse amor que ele já compreendeu, e era tudo o que precisava fazer, neutraliza, cobre uma multidão de pecados, conforme disse Simão Pedro, né? Apóstolo. Ela, a lei, é ordem, e como ordem mais ampla e poderosa que a desordem. A lei é ordem, a lei de Deus é ordem, e ela é sempre mais poderosa do que a desordem, mesmo que a gente aparentemente esteja interpretando que a desordem está maior do que a ordem. Não, isso é só um ponto de vista falho. A lei de Deus é ordem, e é mais poderosa do que a desordem. Portanto, engloba a desordem e a guia, a orienta para as suas metas. Mesmo do mal que ocorre, Deus aproveita o lado bom. Também é isso. A lei é equilíbrio, mais vasto, mais amplo do que o desequilíbrio. A lei de Deus é equilíbrio. Ela permite, mas ela conduz o desequilíbrio ao equilíbrio, o qual abarca e limita num âmbito intransponível. É intransponível. Equilíbrio e ordem são também o bem e a alegria. Equilíbrio e ordem também são o bem e a alegria. Em todos os campos, olha que interessante essa afirmativa. Em todos os campos, uma só é a lei. Lembra que falávamos disso no início? Que essa é a conclusão que a grande síntese vai despertar em nós? Que em todos os campos, uma lei só. A alegria é mais forte que a dor. Sim, a alegria é mais forte do que a dor. A alegria é mais forte que a tristeza. Então a alegria é mais forte que a dor, que se torna instrumento de felicidade. A dor é instrumento de felicidade. Por mais que a gente tenha dificuldade de aceitar, de compreender, a dor é uma bênção de Deus. Se a gente estivesse usando uma faca, um instrumento de corte, e não percebesse que se cortou, a gente se destruiria, sem perceber. Então a dor é um sinal de que tem algo errado. A dor moral é sinal de que tem algo errado. As dores, as aflições que chegam a cada um de nós são justas, porque Deus é justo. Então essas dores e aflições vieram para nos ensinar. Precisamos sempre observar o que esse sofrimento está trazendo de aprendizado para mim. É isso. Então, por isso que ele disse aqui que a dor, que a aflição, que o sofrimento se torna instrumento de felicidade, já que pela dor, pelo sofrimento, nós vamos compreender o que antes nós não compreendemos pelos exemplos, pelos conselhos, pela vivência com pessoas que agem bem. Então nós passamos pela dor
que é uma excelente pedagoga que Deus nos envia. O bem é mais poderoso que o mal. Está o bem fadado a vencer no universo físico também, né? O bem é mais poderoso que o mal. O bem, ele limita e constringe o mal para os seus objetivos. Por isso dissemos, Deus aproveita mesmo dos atos maldosos da criatura para produzir o bem. Isso é dificílimo de fazer e de compreender, né? Se existem desordem, mal e dor, só existem como reação, causa e efeito, ação e reação. Então, se existem desordem, mal e dor, é por causa, só existem como reação, como exceção. Isso é exceção no universo. A dor é uma exceção no universo. O mal é uma exceção no universo. Então, como exceção, como condição para contragolpe fechado dentro de diques invisíveis, determinados e invioláveis. Então existe a liberdade da criatura dentro de limitações, dentro de diques invisíveis, invioláveis, que não passa daquilo. Por isso nós temos curvas na história da humanidade que, vendo do lado material, do lado do domínio humano, não compreendemos. Por exemplo, Napoleão perdendo a guerra, Hitler sendo fracassado. Ou seja, são curvas que ocorreram na história da humanidade que não são decisões dos terráqueos, mas daqueles que estão acima, no plano espiritual, presidindo, governando o planeta Terra. Então, são invioláveis. Isso é permitido até aqui. Daqui para frente basta. Você é retirado. Essa é a verdade. Embora seja difícil demonstrá-la à vossa razão, que observa a matéria. Como nós estamos no mundo material, como nós estamos no mundo de expiações e provas, como é a Terra, nós temos muita dificuldade em entender essas leis, principalmente as leis no âmbito moral e espiritual. Nós temos essa dificuldade, porque nós estamos na matéria. A matéria, por estar à distância máxima do centro da causa primeira, porque veja, o universo espiritual, a parte espiritual é a perfeita. O universo energia é menos perfeito. E o universo matéria é a maior distância de Deus. A matéria está mais distante da causa primeira. Lembra do livro dos Espíritos? O que é Deus? Causa primeira, ou causa primária de todas as coisas. E a matéria se encontra mais distante. A matéria é o que está mais distante da causa primeira. É o que há de menos apto, a matéria, para revelar-vos o princípio, a lei de Deus. A matéria é o que está menos preparado, é o menos apto, porque está longe, está muito na imperfeição, a matéria. Então a matéria é o que existe de menos apto para revelar-vos essa causa, essa lei de Deus. Esses sublinhados são meus, tá? Desculpem aí, uma grande síntese, mas eu sublinho para a gente comentar. Embora contendo em si todo o princípio, a matéria, embora ela esteja distante de Deus, no máximo da imperfeição, ela contém em si o princípio da organização, o princípio único de funcionamento, um princípio inteligentíssimo, está na matéria, que está oculto, vamos que, lendo aqui, esconde-o. A matéria não é que está difícil de ver na matéria, ela é como se estivesse escondido, esconde-o, mas secretamente em seu âmago, em seu interior. Então a matéria é toda essa ilusão que nós temos de que as coisas são sólidas, e não são. A matéria está em movimento tão rápido, uma frequência tão alta, que tudo aparenta ser sólido.
é uma comparação grosseira se a gente analisar um ventilador que tem, por exemplo, só 2 pás. Se ele está parado, nós vemos 2 pás. Mas se o ventilador estiver em movimento rápido, a gente vê um círculo de pás. Nós não vemos uma pá, nós vemos como que aquilo maciço, como se fosse maciço, de que a pá do ventilador, que a hélice do ventilador estivesse em todos os lugares. Então a ilusão que temos de matéria sólida é só ilusório mesmo. A matéria, ela é toda permeada de espaços, de movimentos, de um girando em torno do outro com alta velocidade, dando a sensação de solidez. Matéria como matéria não existe, o que existe é energia coagulada. A equação de Einstein, que mostra que energia é matéria vezes o quadrado da velocidade da luz, já deixa claro que matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa. Então, matéria como sólido, não. A matéria esconde esse princípio maior, esse princípio divino que organiza todo o universo, porque a matéria é a expressão da maior imperfeição que a gente tem no universo. Não confundais a ordem e a presença da lei com um automatismo mecânico e um fatalismo absurdo. Não existe esse fatalismo absurdo. As criaturas humanas têm livre-arbítrio. As criaturas têm liberdade de escolha. O fatalismo e o determinismo está no nível matéria, nos cristais, nos vegetais e um pouco nos animais. À medida que a criatura está mais evoluída, o determinismo diminui e o livre-arbítrio vai aumentando. Como hoje, seres humanos temos livre-arbítrio, temos liberdade de escolha, mas é limitado também. Nós podemos viver em qualquer lugar do planeta Terra, porém não fora dele, né? A ordem, a vossa voz está afirmando que a ordem, já vos disse, vou-lo disse, não é rígida, a ordem não é rígida, a lei não é rígida, mas apresenta espaços elásticos, contém subdivisões de desordem, imperfeição, complica-se em reações, mas permanece em ordem, permanece lei no conjunto, no absoluto. Um exemplo, em oposição à vontade da lei, existe a lei de Deus. Em oposição à vontade da lei, tendes a vontade de vosso livre-arbítrio. Ou seja, existe a lei de Deus, mas nós temos a liberdade de escolha, nós temos o livre-arbítrio. A gente pode se alinhar à lei de Deus e ser feliz, ou nós temos liberdade de escolha de nos contrariarmos à lei de Deus e ser muito infeliz, sofrer muito. Mas é a vontade menor da criatura que é marginalizada, que é contida, circunscrita por aquela vontade maior, que é a vontade de Deus, que é a lei de Deus. Podeis agitar-vos ao vosso bel prazer, como dentro de um recinto, como na terra, podemos agitar em qualquer lugar da terra, mas encarnados não podemos viver fora do planetinha Terra, não além desse recinto. Aqui ele está dizendo recinto, eu estou colocando numa posição da Terra, né? Comparando que a gente pode viver em qualquer lugar, porém no planeta Terra. Essa movimentação vos é permitida, porque é necessária, para que sejais livres e responsáveis. Só tem responsabilidade quem é livre. Se nós não tivéssemos liberdade, fôssemos máquinas, como os carros, então não teríamos responsabilidades. Como o carro não tem responsabilidade dos acidentes que o motorista provoca. Não tem. Então, nós temos liberdade de escolha. Aí sim temos responsabilidade. Então, para aquelas criaturas de níveis inferiores lá nos vegetais, que é o determinismo, que eles não têm liberdade de escolha, então também a responsabilidade não existe. E, então,
Essa movimentação vos é permitida porque é necessária para que sejais livres e responsáveis no ambiente que vos cerca. Possais assim, com liberdade e responsabilidade, conquistar vossa felicidade. Resolvi, assim de passagem, o conflito que para vós é insolúvel entre o determinismo e o livre-arbítrio. Existe aí uma dificuldade do ser humano de entender o que é determinismo, e a criatura acha que é uma fatalidade, e o que é livre-arbítrio. Aqui ele toca bem nesse assunto e deixa mais ou menos já como solúvel isso, resolvido isso. Finalizando. Estes conceitos levar-vos-ão posteriormente a conceber uma exata moral científica. Exata moral científica. Veja que maravilha. Nós estamos aí estourando o tempo já, né? Próximo aí de 21 horas. Pedro Manuel, Rafaela, nossa, Iraci, Valdelícia. Nós agradecemos a tolerância, a paciência de cada um de vocês e vamos caminhar juntos para que a grande síntese possa trazer benefício em nossas vidas, fazer com que nós tenhamos uma concepção de Deus que jamais tivemos antes. Um Deus infinitamente amoroso que personaliza aprendizados para cada um de nós e personaliza o aprendizado para os seus infinitos filhos, aqueles que estão em evolução. Muita paz a todos. Fica o convite para a próxima sexta-feira, 21 horas. Nós vamos ver o capítulo 8, em que ele vai tratar com mais detalhe sobre a lei. Capítulo 8, de A Grande Síntese, a lei. Muita paz a todos. Muita paz. Fiquemos com Jesus.